tarde, boa noite para aqueles que vão assistir depois. Estamos mais uma vez com a nossa Lexio Divina, leitura orante do Evangelho, aqui pela Diocese de Nova Iguaçu, Paróquia Santa Luzia, no bairro da Luz. O nosso padre, pároco, Padre Luciano Adverso. Que a paz esteja com todos nós. Estamos aqui hoje para falar um pouco do Evangelho de Lucas. Então, separe a tua Bíblia. Nós vamos ler hoje o capítulo 14, no versículo 1 e 7 a 11. Vai separando sua Bíblia, que a gente vai fazer nossos momentos de oração e depois vamos ler o Evangelho. Então, separe lá a Bíblia. Vou repetir. Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7 a 11. Nossa oração inicial, tentamos trazer para todos nós o Divino Espírito Santo, para que nos ilumine, nos mostre o caminho, nos dê a santificação, orando por todos aqueles que traz para nós a felicidade, a família, aqueles que estão precisando. Então vamos todos juntos invocar a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a paz e a proteção de nosso Deus Pai, que está sempre conosco, nos una por cada vez mais dias melhores em nosso meio. Ainda estamos no finalzinho, mas não menos importante, estamos no mês missionário. Então coloquemos em nossas intenções, nossas orações, para todos os missionários e missionárias, para todos os bispos, para todos os padres e diáconos, e todos os seminaristas, todos os seminários, todos os que estão na escola diaconal e todas as escolas diaconais espalhadas aí pelo nosso Brasil, que possamos cada vez mais melhorar para melhor acolher a palavra de Deus em nossos corações. Vamos trazer para o nosso meio a oração do Espírito Santo. Façamos juntos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Separou sua Bíblia? Vamos à leitura, primeiro momento, que a gente possa sentir a palavra. Depois, façamos ela de modo orante. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa do chefe dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá lugar a ele. Então ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos que entender o Evangelho como uma leitura de um momento em que Jesus educava as pessoas, seus discípulos e os que estavam em sua volta. Então,
façamos de novo a oração do Evangelho, prestando atenção em todas as letras, em todas as palavras, em todo o momento que Jesus falava com o coração e ardia para que as pessoas entendessem a humildade. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhe uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupeis o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, vem até dizer: dá lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai sentar-te em último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, venha mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos fazer uma breve reflexão sobre essa parábola. Viver em fraternidade e confraternidade e gratuidade é uma chave de leitura desse evangelho. Mas para ser humano, muitas das vezes quer lugar, o ser humano quer muitas das vezes um lugar de prestígio, onde os olhos dos outros atingem com aquela pretensão de demonstrar superioridade, um local como destaque, para se destacar entre os outros. Essa superioridade pode ser até uma condição social, mostrar a influência na amizade com que podemos chamar o dono da casa. Com esse olhar, podemos entender a disputa dos primeiros lugares, ou seja, aquele que aparece mais, aquele que tem mais destaque. Há poucos dias vimos em outro evangelho que Jesus dizia: entre vós não deve ser assim. E aqui vimos Jesus contando uma parábola, mostrando que, por afirmação, afirmando que quem quer ser o primeiro, que seja o último. Lembramos também um outro momento em que ele nos fala sobre ser servo, num outro evangelho. Podemos aqui refletir uma frase entre nós que é saber perder. Difícil, né? Muitas das vezes não sentimos bem com esse sentimento de perda. Mesmo sendo temporariamente, por alguma ocasião. Eu gosto de falar com um sentimento que São Francisco de Assis dizia, que o irmão é sempre maior e melhor do que nós. Isso não é para nos depreciar, mas para ter uma empatia, para ter uma empatia do amor. Esse amor que nós podemos ter com o próximo, o amor ao próximo. Ser como Jesus nos convida a amar como Ele nos amou. Na simplicidade, no jeito simples, o reino de Deus é uma festa. Mas na gratuidade somos inúteis. E nessa comparação nós somos missionários da sua missão. Ser missionário na sua missão é ter esse valor individual, mas podemos e devemos ser e viver na unidade da diversidade. Nós podemos ser um como Deus quer que sejamos, mas cada um tem o seu valor individual.
E não é por isso que ser mais empático ou ser mais humilde nos vai deixar sem prestígio. Às vezes, ao contrário, o prestígio pode ser mais acentuado quando você se mostra mais humilde, mais amoroso. Nesse Evangelho podemos fazer uma breve meditação, onde Jesus é o caminho. Neste texto, nos é lançado um grande desafio. Eu diria um apelo de renunciar à competição e aderir a uma nova sociedade. Uma sociedade que o reino de Deus com humildade, sendo servo e partilhando um tanto quanto na contramão de uma sociedade que nos insere sempre na competição. Vivemos num mundo onde ser melhor é aquele que desponta, é aquele que mostra valores ou que influencia o outro. E essa competição nos, às vezes, derruba, porque se você não é o primeiro, não é um campeão. Se você não ganha, você não existe vice segundo lugar, não existe nada disso numa competição. Só meramente, mas essa competição ela destrói o verdadeiro sentido de caminhar junto. Sendo um estilo de convite de Jesus, o seu Evangelho nos relaciona permeado no serviço e na humanidade. Isso eu chamo de contramão, porque os valores são para se humilhar, para si. Mas com uma bela frase de coração, aqueles que são humildes serão exaltados. Uma situação, uma escolha, sempre um pouco apreciada, é dar lugar ao próximo, é ceder, mas com um carinho, com uma atenção de não fazer para ter méritos. Fazer naturalmente, como Jesus nos mostra vindo dele. Fazer por fazer não tem valor. Agora, quando se faz com humildade, com amor, naturalmente, você está mostrando o caminho de Jesus, sendo um missionário através da sua palavra, do seu gesto, da sua forma de ser e de convidar-nos a sermos também. Vou deixar aqui algumas perguntas nessa meditação. Como podemos reconhecer que somos e vivemos na humildade? É uma dúvida. Como podemos reconhecer que somos e vivemos na humildade? Como criar essa atitude nos sentimentos para dizer assim, em nosso coração? Fazemos muito essa menção de coração como não um objeto, uma parte do corpo, um pedaço de carne que pulsa, mas o coração sentimento, aquele que nós trazemos para nós e para os outros que amamos e que gostaríamos que nos amássemos. Que atitude podemos dizer? Como transformar o nosso dia a dia, a humildade com um gesto concreto? É um desafio? Então reflita agora. Qual é o convite que você sente sendo feito por Jesus nesse dia? O que você sente? Coloque no teu coração. Tenta encontrar essas respostas. Como podemos reconhecer que somos e vivemos na humildade? Como criar essa atitude que nos sentimentos, posso dizer, no nosso coração? Como transformar o nosso dia a dia, a humildade com gestos concretos? Coloque no seu coração, reflita, traga respostas, traga um sentimento de resposta, clareza para o seu dia a dia,
através do Evangelho, ele nos mostra o caminho a seguir. Como podemos transformar em gestos concretos. Na oração, Jesus é vida. Coloquemos-nos diante de Jesus e pedimos ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, dai-nos um coração livre, aberto, que nos inspire com a vossa palavra, nos retire das ambições mesquinhas, dai-nos a sabedoria dos humildes, torna-nos semelhantes ao coração de Jesus, forte, firmes na fé, que transpassa as barreiras do orgulho, para poder servirmos a todos, superar desilusões, ofensas, provocações, descasos, inferioridade provocada, medos, tédio, cansaço, desdém. Nos dê, ó Senhor, um coração forte para superar os sacrifícios, quando assim forem necessários, com a felicidade de cumprir fielmente a vontade do Pai. Pedimos, Senhor, pela unidade com Jesus. Amém. Convido a todos agora a fazer uma contemplação. A contemplação nos mostra Jesus, vida e missão. Estamos no mês missionário, onde você pôde levar o seu batismo à palavra de Jesus. Com a palavra de Jesus, muitos aqueles que ainda não a conhecem. Pergunte ao seu coração: o que podes reconhecer a Deus na sua vida como um gesto concreto? Um gesto concreto de compromisso contigo e com Deus. De que forma desejas pôr em prática as súplicas que a palavra de Deus lançou em você hoje, nesse dia? Qual seria? Jesus nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Em que momento você poderia pedir a Deus esse discernimento, essa súplica que a palavra de Deus te mostrou hoje através do Evangelho? Como você se sente ouvindo ela, mostrando o quanto é simples, ou melhor, o quanto ser simples é mais complicado. Abrir mão, deixar para depois. Mostrar o quanto a chave de leitura que eu falei no início é convidar à humildade, a ceder, a ser aquele que espelha o aguardar. Que nós possamos ter essa humildade no nosso dia a dia, que possamos ter a certeza de que essa oração, esse Evangelho e todos os outros pode nos trazer a motivação de sermos cada vez mais humildes, que possamos trazer a motivação de levar a palavra de Jesus a todos. Como batizados e enviados, somos convidados a ser missionários. Estamos chegando ao final dessa Lexio Divina. Espero ter despertado em alguém que Jesus nos mostrou nesse Evangelho de hoje. Leia-o de novo, assista de novo esse vídeo, assista quantas vezes você tiver dúvidas ou que te espelhe a ser cada vez mais humilde. Como eu falei, estamos terminando o mês missionário de 2021. Mas não é com isso que nós vamos terminar o nosso ser missionário. Devemos trazer para nós cada vez mais a simpatia pelo batismo,
de estarmos envolvidos cada vez mais com a missão de Deus. Somos convidados por Deus, através de Jesus, a ser missionário. Somos convidados do Pai através do batismo. Missionário não é aquele que sai e vai para longe fazer missão. Isso ele faz uma missionariedade, é um tipo de missão e é o encontro de outro, saindo da sua família, saindo da sua local de moradia. Isso é uma forma de missão, mas esse tipo de missão não é para muitos, mas nós somos convidados a animar e se animar em família, em comunidade, em nossa casa comum, aonde nós vivemos com naturalidade. Isso é ser missionário. Não precisa sair do país. Muito parabéns àqueles que conseguem ter essa missionaridade de ir adiante, para fora. Isso é uma maravilha, levar a povos que precisam da palavra de Jesus. Mas seja missionário na sua casa, com a sua família, com aquele que não lê o Evangelho, aquele que não celebra a missa aos domingos. Seja esse missionário que anime, que procure animar cada vez mais os que estão à sua volta, aquele que não conhece a Jesus. Seja aquele que levará a palavra de Jesus. E a gente traz para todos nós um pedido muito simples, que nós possamos ser cada vez mais, através do batismo, esse missionário que nos alegra e nos motiva. Então, pedindo a bênção do Senhor, vamos terminar essa Lex Divina deixando essa ponta de alegria com Nossa Senhora, alimentando cada vez mais a nossa esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos à bênção final. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, por São Francisco Xavier, padroeiro da missão, e Santa Luzia, padroeira da paróquia dessa comunidade, que o Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos em paz e que Deus nos acompanhe hoje e sempre. Amém.